Maratona de estudo bíblico. Hoje nós vamos falar dentro do dia 9. Amém, queridos? Eu sei que ontem era para ter trago, só que, gente, meu dia foi bem corrido. Para quem não sabe, eu trabalho como terapeuta psicanalista clínica, terapeuta cristã, eu sou. Então, hoje eu tenho os dias de atendimento certinho. E para me dedicar ao canal, tem dia que a minha voz, ela trava também, viu, gente? E eu trabalho muito com a voz, muito mesmo. Quem me conhece sabe. Hoje, quero trazer o dia 9 da nossa maratona. Eita, glória, tá cheio de bênção. Quem quer bênção aí? Essas maratonas têm me trago tanta sabedoria, sabe? Quero dizer para vocês que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente se aprofunda com Deus. O ideal é você ler entre o Velho e o Novo Testamento. Se você me acompanhar, você vai poder trazer isso com mais tranquilidade. Hoje a gente vai falar em João 5:6, capítulo 5, versos 6, João capítulo 5, versos 8, João capítulo 6, versos 5, 7 e o 11. Eu estou passando para vocês os versículos que vão ser lidos, tá? De acordo com os capítulos. E capítulo 6, versos 35, e capítulo 6, versos 66 e 68, tá? Louvado seja o nosso Senhor. E como tema hoje, eu trouxe um tema pra gente hoje, que é quando Jesus pergunta, a fé responde. Eu trouxe esse tema, assim, baseado bem dentro do que o Senhor quer falar conosco. Amém? E você que está entrando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje é o dia 9 da nossa maratona bíblica Tenda da Alma. Depois de dias em Gênesis, acompanhando aqui os primeiros passos de fé de Abraão, hoje nós voltamos ao Evangelho de João para encontrar aqui Jesus fazendo perguntas que mudam vidas. Em João 5:6, nos mostra aqui que Jesus ele estava confrontando doenças e fome, incredulidade, com poder e verdade, que é uma pergunta direta ao nosso coração, a qual nós vamos estar trazendo aí logo em breve. Vamos fazer uma breve oração? Espírito Santo, abre o nosso entendimento para que a gente possa ouvir a Tua voz, Jesus. Hoje, que as Tuas perguntas não fiquem só como informações, mas como convite à fé viva. Em nome de Jesus. Amém. Vou ler aqui para vocês hoje, dentro de João 5:6, tá? Capítulo 5, versos 6. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amém? Vou ler aqui até o 11, tá? E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito que andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele tinha sido curado. Sábado não é lícito levar o leito. E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Aí agora eu vou ler para vocês aqui o versos 35 do capítulo 6, verso 5, vou ler para vocês, tá? Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Aí aqui eu vou pular para o 7, tá? 7 e vou para o 11. E Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco.
Aí eu vou ler o 11 agora. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aí aqui eu vou ler agora capítulo 6, versos 35, tá, pessoal? E depois eu pulo para o 66 e 68. Aqui. Versos 35. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Capítulo 6, versos 66. Vou ler para vocês. E disse então: muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Versos 68. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus vivente. Amém, queridos? Aqui em João 5, Jesus ele encontra um homem paralítico há 38 anos, na beira do tanque de Betesda. E a multidão já está lá. Mas aí Jesus vê aquele homem e faz uma pergunta surpreendente. Quer explicação? Diga com calma. Coloque a mão no seu coração. O homem dá desculpas, mas Jesus corta o problema pela raiz. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são. Queridos, em João 6, aqui Jesus multiplica os pães e peixes e depois ele faz outra pergunta, onde aqui nós compraremos o pão para toda essa gente. Felipe calcula ali o impossível e André traz um pouco que tem ali, mas Jesus, ele transformou o milagre. E eu quero trazer aqui para vocês que Jesus, ele não só curou, mas ele também multiplicou. E essa pergunta, e aí ele pergunta aqui no meio de tanto, quer explicação? Como que a gente vai comprar? E ele perguntou. E Jesus, ele, se vocês perceberem, ele sempre respondia com uma pergunta. Por quê, pastora? Porque milagres sem fé milagres sem fé são só espetáculo. Fé sem resposta é só teoria. Então, em João 5 aqui, a cura no tanque nos mostra que Jesus, ele ignora a multidão e foca no indivíduo. E a pergunta revela o coração, né? A pergunta revela aqui o coração. O homem, ele queria ficar são, mas ele estava preso em desculpas. Jesus ordena: levanta-te. Isso acordou ele. Toma o teu leito e anda. Gente, a fé ativa, não passiva. Os fariseus reclamaram porque era dia de sábado e por lei ali era proibido trabalhar ou fazer algum tipo de milagre. E aí Jesus declara: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. João 6 aqui destaca muito que Jesus usa o pouco, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E essa declaração é impactante. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Muitos discípulos o abandonaram, aqui no versos 66. Mas Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus, ele não busca espectadores. Ele busca respondentes. Ele pergunta para despertar a nossa fé, não para encher auditórios. E hoje Jesus, ele te encontra
na tua Betesda, o lugar de espera, não de desculpas. Havia ali 38 anos de paralisia emocional daquele rapaz, espiritual, relacional, e Jesus pergunta: queres ficação? Não é só a acusação, não é aqui uma acusação, corrigindo, mas é um convite. Ou talvez você esteja vendo uma multidão de necessidade que só tinha 5 pães e 2 peixes em suas mãos. E Jesus está perguntando: o que tu tem? Não o que você não tem. Qual é a pergunta de Jesus para você hoje? Queres ficação? Onde vamos comprar o pão? Crês em mim? Então, você tem dado desculpas ou respostas de fé? É importante trazer isso aqui, porque quando as coisas ficam difíceis, você vai embora com a multidão ou você vai embora como Pedro? Tu tens as palavras de vida eterna. A fé, queridos, ela não espera o milagre perfeito. Ela responde ao Jesus presente. E quando Jesus pergunta, a fé levanta e toma o leito e anda. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, Tu és o pão da vida hoje. Nós queremos responder às Tuas perguntas com fé viva. Perdoa as nossas desculpas, nossas esperas, por condições, talvez a gente quer estar tão perfeito, sem contaminar, mas o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor conhece nossos defeitos e falhas. Tu, Senhor, perguntas, queres ficações? E a nossa resposta é sim. Tu nos pergunta o que tendes em mãos e nós entregamos o pouco que temos. Multiplica, Senhor, transforma, Senhor, usa, Senhor, a nossa história para a Tua glória, que nunca nos afastemos de Ti, porque Tu tens as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Se você está comigo neste dia 9, hoje, Maratona Bíblica, Tenda da Alma, escreve aqui nos comentários: Jesus, eu quero ficação. Amanhã nós seguimos com o dia 10. Responde a pergunta de Jesus hoje: permaneça. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero pedir desculpas, mas é porque realmente está bem corrido. Mas nós vamos estar aqui. Se não tiver no dia, não tiver no outro, a gente vai sempre trazendo aí 3 ou 2 para adiantar nossa maratona. Deus abençoe a sua vida e eu vou seguir aqui com o dia 10. Deus abençoe. Um abraço no coração de vocês. Fique com o Papai do Céu.